Domingo, 4 da tarde, a ESPN e o Star Plus vão transmitir o derby madrilenho. Real Madrid e Atlético de Madrid. Gostaríamos muito de falar sobre o jogo, sobre os jogadores, sobre os craques, as possibilidades, mas infelizmente esse jogo se tornou ainda mais destacado por um caso de racismo. O programa de maior audiência da televisão espanhola falando de futebol se chama Chiringuito de Jugones. E neste programa, Pedro Bravo, que é presidente da Associação de Agentes Esportivos da Espanha, falou isso. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, ¿vale? Si quieres bailar samba, te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Perdona, un respeto primero para Vinicius, porque un jugador porque baila no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador es persona y tiene que respetar pues si eso. es persona, los demás también. No, perdona, a ver. Pois é, debate acalorado diante de tamanha fala absurda e, obviamente, que a repercussão foi mundial. O Planeta Bola apoiando Vinícius Júnior e figuras da mais alta relevância se manifestaram. O rei do futebol, Pelé, deu ali a sua mensagem. O futebol é alegria, é uma dança, é uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda existe, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma, lutando pelo nosso direito de sermos felizes. A hashtag líder do Twitter mundial, Baila Vini Júnior. É isso aí, Neymar também, Baila Vini Júnior. O Real Madrid também emitiu uma nota sobre o ocorrido. E nós vamos mostrar aqui no ESPN FC. O Real Madrid quer mostrar todo o seu carinho e apoio a Vinícius Júnior. O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência. O clube instruiu os seus serviços jurídicos a tomarem medidas legais. Paulo Calçade acompanha há muitos anos La Liga. A nota segue, ó. O Real Madrid condena qualquer tipo de expressão e comportamento racista e xenófobo no meio do futebol, do esporte e da vida em geral, como os lamentáveis comentários dirigidos nas últimas horas contra Vinícius Júnior, contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores. É a nota oficial do Real Madrid. Aí está Vini, né? Hoje em dia, com 22 anos, ele já é uma referência no Real Madrid, né? É um caso espetacular de sucesso, de afirmação, um jovem que hoje é uma estrela do futebol mundial. Paulo Calçade, você acompanha há anos, há muitos anos, La Liga, estará inclusive na transmissão do próximo domingo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E você é uma pessoa que a gente quer ouvir muito a sua opinião sobre esse tema. A gente viu um caso ali, é muito claro, né? Não dá para dizer que não. Isso ali tem racismo, tem xenofobia, e isso tem acontecido no mundo todo. Na Europa, os casos crescem, inclusive no Brasil, né? Na América do Sul. A gente tem discutido isso aqui, né? Inclusive isso partindo às vezes de autoridades, né? Então, você veja como é que é. Esse tipo de gente está empoderada no mundo nesse momento. E a gente precisa, a sociedade civilizada precisa lutar contra isso. O que aconteceu contra o Vinícius foi um caso desse. O que o Vinícius faz, driblar, daqui a pouco nós vamos para o drible. Driblar também não pega bem, comemorar. Mas qual é a diferença de eu bailar quando faço um gol ou dar um soco no ar? Quando dava o Pelé. O Cristiano faz aquela pose toda assim e plá. Então isso também está desrespeitando o adversário. Então isso torna evidente que é um caso assim, de um jogador, como diz o Vinícius, né? O Vinícius ele é fantástico, o texto é maravilhoso, né? Do que ele colocou, que ele diz, né? A felicidade incomoda vindo de um jogador preto, brasileiro, incomoda muito mais. O Calçade, me permita interrompê-lo, porque nós vamos trazer exatamente o pronunciamento. É legal demais. E ele é um menino cuidadoso, muito bem assessorado, extremamente profissional e que tomou uma posição belíssima. Vale a pena assistir. Vamos ver então. Vinícius Júnior se pronunciou nas redes sociais. Enquanto a cor da pele for mais importante
que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito pra você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Brilhante, Vinícius Júnior. Ele deixou o lateral sensacional, sentado, hein? né? Sensacional. Ele falando que não vai parar. Isso. Aceitem. E falando assim, empoderado, né? Assim, ele não vai parar e não é. E assim, isso era um texto, né? Mas o eu não vou parar é uma coisa que vem de dentro dele. Que ele não vai parar e ele não tem que parar, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que eles acabaram cutucando a onça com vara curta. Porque ele é capaz de. Ele já é capaz de destruir o jogo. Verdade. Isso a gente já sabe. Agora ainda mais cutucado dessa forma. Porque aquele senhor, né, que disse aquilo. Porque idiota existe em qualquer parte do mundo. Sim. Idiota tem em qualquer lugar do mundo. Racista, idiota, imbecil, xenófobo, tem em todo lugar do mundo. E aquele cidadão não passa disso. Não. O cara que faz um negócio desse não passa disso. E a gente aqui toda semana tem um assunto dessa forma e acaba sendo... Isso não pode ser corriqueiro. Isso não pode ser aceitável, minimamente aceitável. Vinícius Júnior, você foi brilhante. Você foi magnífico. E não pare, não. O técnico, o capitão do time do Atlético de Madrid vai pedir pro Griezmann parar de dançar? Aliás, a confusão, a origem dessa confusão, antes da declaração desse sujeito aí no programa de televisão, o Coque, experiente jogador do Atlético de Madrid, foi quem deu a declaração, se o Vinícius Júnior dançar contra a gente, pode dar confusão, pode dar problema. Então foi ele que lançou esta pedra bola. Fundamental. Exatamente, a pedra grande fundamental lambança. foi lançada pelo Coque. Exato. Ele vai pedir pro Griezmann? O Griezmann passou ali dançando. Francês. Né? Francês. E assim, branco, loiro, de olho claro. Ele pode. Português. Existem manifestações racistas de diferentes formas. Todas elas são racistas, todas elas têm que ser combatidas, mas existem de diferentes formas. Existe uma expressão mal colocada que, quando se configura racismo, tem que ser combatida. Existem expressões de uma questão estrutural, né, que há décadas era, infelizmente, aceito pela sociedade, hoje não, mas que também é racismo e também tem que ser combatido. E existe o que a gente viu aí. O que a gente viu aí é única e exclusivamente para ofender e para atingir o Vinícius. Então não é descuido, não é, antes eu falava, hoje não posso mais. Isso aí é ofensa direcionada para machucar, para discriminar. Isso Tanto aí que o apresentador do programa fala para ele, você está ofendendo o jogador, você não vai fazer isso aqui. E ele mantém. Ele não é um macaco, falou isso. E assim, a gente passou, assim... Que, enfim, nós somos brancos aqui, a gente não sofre isso na pele. O atleta preto brasileiro, em especial falando dos atletas que vão para a Europa, sofrem isso muito. A gente passou, olhando especificamente para o momento do futebol brasileiro, praticamente 2 décadas com o Brasil um pouco mais distante do protagonismo do futebol mundial, sem vencer Copas do Mundo, as últimas gerações de jogadores do Brasil não alcançando, exceção feita ao Neymar, os principais patamares do futebol mundial. E isso está virando, né? Isso está virando. A gente viu agora, por exemplo, no mercado, na janela de Premier League, jogadores brasileiros dominando as principais transferências. A gente viu na última temporada o Vini levando, junto com o Benzema, mas sendo protagonista do Real Madrid numa UEFA Champions League. E aí é o que o Vinícius falou. Isso incomoda. Isso incomoda, claro que não a todos, né? Mas esse tipo de gente, como esse criminoso que falou o que falou, isso incomoda demais. E aí eles não conseguem conter esse sentimento racista dentro deles. Então acho muito importante que o Vinícius tenha se posicionado como se posicionou, de maneira madura, de maneira, assim, de peito aberto, cabeça erguida, afirmativa e não parar.
não parar porque ele não pode parar e a gente não pode parar de suportar. E o Real Madrid... E não vai parar. Ele já mostrou, porque ele já passou por muitas dificuldades na vida. Era para ele ter sucumbido, porque a pressão que este menino sofreu foi imensa e continua sendo. Mas hoje ele se firmou. Ele está num outro nível. Mas até chegar aí, ele passou por muita coisa. Era para ele ter ficado pelo caminho. Ele não ficou. Ele tem muita personalidade. Real Madrid... E para a alegria de todos nós que amamos o futebol, né, e não temos esses pensamentos imundos, ele continuará bailando e alegrando todos nós com o seu talento e sua arte. Diga, Calçade. O Real Madrid precisa tomar como tomou. Tem uma postura muito séria e estar ao lado do jogador. Você não pode ficar só na conta do Vinícius. Ele pode encarar isso sozinho, mas o clube como instituição precisa estar ao lado dele. A Liga também precisa estar ao lado dele. Isso é fundamental. Porque não pode a Liga espanhola simplesmente deixar o problema para o Real Madrid, para o programa, falar assim, o problema não é com a gente. Não, o problema é com eles também. Afinal de contas, o Real Madrid não tem só Vinícius, né? Sim. Você tem Camavinga, Mendy, Rudiger, Tchouaméni, vários. Camavinga, então o Benzema também, o Rodrigo. Ou Então, será que o Rudiger pode porque é alemão? É isso. Exato. Tem isso também. E o Real Madrid não pode deixar o Vinícius sozinho, a Liga precisa se manifestar e os jogadores do Real Madrid precisam tomar uma posição muito clara, porque é o seguinte, é muito fácil e comum você encontrar dentro do elenco jogadores que vão interpretar a fala do digníssimo lá e o Vinícius não vai ali sambar, tal. Eu digo, que mal tem nisso? Uma coisa é o Vinícius tentar humilhar o adversário e naquela linguagem, naquele código do campo de futebol, isso pega. E ele não está fazendo nada, ele só está comemorando um gol. O Pelé dava um soco no ar, o Maradona tinha o jeito dele, o Messi comemora, o Neymar também, o Cristiano Ronaldo. Agora, o sujeito dá uma sambadinha assim, qual é o problema? Eu não consigo ele entender. Desrespeita quem? Desrespeita quem? Né? Onde é que está o desrespeito? Afinal Ele não contas, desrespeita, ele incomoda. Se o futebol espanhol traz para dentro do seu jogo várias nacionalidades e culturas completamente diferentes, se você querer adaptar essas culturas ao que diz o coque ou ao cidadão ali, é um negócio muito estranho. Você traz a identidade cultural de quem você contratou. E ali não há nada demais. Se ele estivesse passando, Vinícius, isso aí você faz no seu país, mas aqui não pega bem. Ele não está passando de nenhum limite ali. Claro. Ele está ali quietinho, comemorando. O bom seria que o Real Madrid inteiro comemorasse dançando com o Vinícius. Aliás, o Zupac deu uma ideia belíssima que eu acho que dificilmente vai acontecer, mas inclusive o Coque, no caso do gol domingo, né, o time inteiro do Real Madrid dançar com o Vinícius Júnior e o Atlético de Madrid também. Mas isso não vai acontecer, mas seria lindo. No caso, o Atlético, no gol do Atlético de Madrid, os jogadores serem solidários ao Vinícius e o próprio Coque talvez admitir o quanto a declaração dele foi mal colocada e desencadeou uma série de outras reações. Né? É claro que o Coque não é o culpado pela atrocidade que esse criminoso falou, claro que não. Mas a colocação dele levantou uma discussão que ela é incabível. Ela é verdade. Olha ali, resultado da nossa enquete para terminar o programa. Jogo ao vivo aqui, hein? Jogo ao vivo. Domingo, hein? Domingo, 4 da tarde, Atlético e Real Madrid. Rogério Vogan, Calçade, Gaciba estarão nessa grande transmissão.